Oi, gente! Está começando mais um Fala Carolis, podcast onde eu tiro um pouco as vozes da minha cabeça e compartilho com vocês coisas que eu aprendo na vida, na terapia ou em rodas de conversa, em mesas de bar. E hoje eu vim trazer para vocês um episódio sobre tristeza. Vamos comigo? Bom, gente, eu começo o episódio de hoje já pedindo desculpa por ter sumido aí por uma semana, se bem que eu participei como convidada do Qual é Podcast. Eu até deixei lá no Instagram para vocês, eu indico que vocês procurem aí Qual é Podcast, comandado pelo Bruno, a gente conversou bastante, foi bem legal. Então me deem um desconto aí que eu participei de outro podcast. Mas, gente, eu coloquei esse episódio com o tema tristeza justamente para falar com vocês um pouquinho o que aconteceu e tal. Por que eu não vim, né? Na última segunda-feira eu não postei. E justamente porque eu estava triste, né? Ainda estou no processo de ficar melhor, mas eu tive dias muito difíceis. Primeiro que eu não estava me sentindo muito bem fisicamente, estava com dor de garganta, muito mal para gravar. E aí junto com isso veio uma apatia também, uma tristeza que eu não sabia dizer exatamente de onde vinha. Acho que era uma mescla de coisas, né? Fato é que o final de 2024 foi muito complicado para mim, muito difícil. Passei por algumas finalizações na minha vida, término de relacionamento, um processo de luto porque eu perdi um pet, né, um animal de estimação. E eu acho que naquela loucura de final de ano, festa, coisas para resolver, eu tinha também alguns eventos do meu trabalho no começo do ano agora, do mês e tal. Eu acho que com tanta coisa que eu tinha para resolver e para fazer, eu não consegui processar essas finalizações da maneira adequada, né? Então veio um avalanche de sentimentos, tudo de uma vez, e aí isso me paralisou um pouco para gravar o podcast. Então por isso eu fiquei aí uma semaninha sem aparecer aqui com vocês. Mas hoje eu vim com esse tema da tristeza porque eu acho que quando eu me propus a fazer esse podcast, eu pensei muito, né, que eu queria que fosse uma roda de conversa. E muitas das vezes a gente se reúne com os nossos amigos num bar, num café, em casa, para também falar das coisas mais chatinhas que estão rolando na nossa vida, dos sentimentos mais densos e tudo mais, né? Nem sempre é só para falar das coisas legais e boas que estão rolando. Então, eu sou muito transparente com vocês, muito honesta aqui. E por isso que eu tô vindo, mesmo não estando tão bem, conversar com vocês e dizer que tá tudo bem, não tá bem todos os dias. A gente vive numa sociedade que nos cobra muito de performar, de produzir, de ser sempre pessoas de alta performance, né? E aí quando a gente fica meio mal, a gente se sente muito inútil, incompetente, se sente o cocô do cavalo do bandido, né? Então a gente às vezes é cruel com a gente mesmo quando a gente tem sentimentos mais densos, né? A gente se pune e isso não ajuda em nada a ficar melhor, né? Eu, mesmo doente, mesmo triste, eu me cobro de ser boa nas coisas. Só que, cara, quando a gente tá triste e quando a gente tá doente também, nosso corpo quer poupar energia. Então, a gente foca em fazer o básico, né? Em fazer as coisas que a gente precisa para funcionar. Tomar banho, escovar dente, comer, trabalhar, porque não dá para parar de trabalhar. Só que dentro da nossa cabeça, às vezes, pelo menos na minha, né, cabeça de pessoa ansiosa, a gente quer dar conta de tudo, quer estudar, quer ir pra academia. E aí, como o nosso corpo tá doente, quer poupar energia, a gente acaba não conseguindo fazer tudo, né?
Eu mesma fiquei me cobrando de não ter feito o episódio, mas depois eu pensei, cara, o que eu ia falar? Não tinha energia nem pra abrir a boca, sabe? Então, eu tentei respeitar esse processo, esse momento e, enfim, descansei um pouco e estou aqui hoje, né? E eu queria saber de vocês, que vocês falassem aí nos comentários ou me dessem respostas igual vocês estão fazendo nos outros episódios, de como vocês lidam com esses momentos mais difíceis, o que você faz para amenizar sua tristeza, né? Você se isola, você sai mais, o que você faz? Eu confesso para vocês que eu me isolo, eu tenho uma tendência a querer ficar sozinha, ficar vendo filme, série, lendo livro, ficar no meu casulo mesmo, porque eu me sinto mais protegida e segura, porque nem sempre a gente quer mostrar as nossas fragilidades, né? Então, eu tenho essa tendência a querer ficar mais quietinha e tal. E, enfim, foi o que acabou acontecendo comigo na última semana, né? Tô falando um pouco sobre uma tristeza mais pontual, que é comum que aconteça com qualquer pessoa, mas é importante dizer para vocês, enquanto alguém que já teve episódios depressivos, que nós precisamos prestar atenção na nossa tristeza, né? E no tempo de duração e tentar encontrar a motivação, porque é normal passar por períodos não tão bons, mas se isso se persistir por muito tempo, é importante que você busque ajuda profissional, né? Busque um psicólogo, busque uma terapia para entender as razões pelas quais você não está se sentindo tão bem, tá? Inclusive, sempre que eu fico com um humor um pouco mais depressivo e mais tristonho, eu busco adiantar uma sessão de terapia, conversar com a minha psicóloga para entender as razões e, enfim, fazer o tratamento do jeito que tem que fazer, né? Então é importante dizer isso para você. É comum ficar triste, mas não é normal que essa tristeza se prolongue por muito tempo, né? Então, se isso estiver acontecendo com você, busque ajuda, tá? Enfim, é importante. E, bom, gente, eu acho que às vezes lidar com sentimentos ruins são complicados porque a gente não foi muito ensinado a processar, né, esses sentimentos mais densos. Quando a gente vai para terapia, a gente até aprende, mas quando a gente é criança e fica triste quando algo ruim acontece, ou mesmo que não aconteça, se a gente tem uma tristeza que não sabe explicar, é um sentimento difícil de mensurar a motivação dele vir, né? Então, eu acho que pra gente é muito difícil lidar com isso, porque a gente não entende por que tá acontecendo, né? E aí às vezes a gente tende a se sentir até meio ingrato com a vida e com as coisas, né? Às vezes não aconteceu nada tão grave, você tem saúde, você tem um trabalho, você tem o que comer, mas mesmo assim você sente um vazio, uma tristeza. E pra gente é difícil lidar com isso, né? Porque a gente entende que é errado se sentir assim, que a gente deveria ser mais grato pelas coisas que a gente tá sendo ingrato quando não tá bem. E não é verdade, né? Muitas das vezes a gente, dentro da nossa cabeça, sabe que a gente tem muitos motivos para ser feliz e para agradecer, mas existe algo que não deixa, e isso também tem a ver com a química do nosso cérebro, né? Às vezes você tá aí com falta de uma vitamina no seu corpo, você tá, sei lá, com os hormônios desregulados e você tá aí se culpando por estar um pouquinho triste, sabe? E é completamente normal que isso aconteça, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que tentar ter é muita paciência e compreensão consigo mesmo, né? Porque, às vezes, a gente precisa mesmo viver esses sentimentos, não dá pra jogar pra debaixo do tapete, né? A tristeza, ela vai nos visitar, né? E quando ela vier nos visitar, a gente tem que entender que é só uma visita, que ela não precisa ser uma moradora, né,
dentro da nossa casa. E eu tava até pensando, né, tipo, eu tenho uma série que chama Modern Love, da Prime, Amazon Prime, que eu gosto muito dessa série, que tem um episódio com a Anne Hathaway, que é sobre bipolaridade, né? A personagem dela tem transtorno de bipolaridade, e ela tem momentos que ela fica no pico de energia e tem momentos que ela fica, tipo, muito deprimida e não consegue nem se mexer direito, né? Sair da cama. E é mais ou menos essa sensação que eu tava tendo, sabe? Não de não conseguir sair da cama, mas de fazer muita força para fazer o básico, né? E a gente se sente assim no corpo, fisicamente, mas na nossa cabeça, às vezes, mora um crítico, um cara que tá ali o tempo todo, tipo, meu Deus, faz alguma coisa, sai dessa situação e tal. E aí é muito cansativo, né? Porque quem tem ansiedade, depressão e essas questões psicológicas aí, se cobra de ficar bem logo, só que esse excesso de pensamento causa mais exaustão mental ainda na gente, né? Então é muito importante respirar, respeitar o nosso processo e devagarzinho ir se recuperando, né? Hoje, por exemplo, eu tô vindo aqui conversar com vocês, mas eu ainda tô me recuperando, ainda não tô 100% bem, ainda estou lidando com as minhas questões, ainda estou indo devagarzinho e fazendo as minhas coisas com calma, com cuidado. A academia, por exemplo, eu não consegui ir todos os dias como eu estava indo. Fui alguns dias, fiz um cardio, só para colocar meu corpo em movimento e parar de ficar pensando só em problema, porque também quando a gente tá triste e a gente fica ali parado, deitado na cama, pensando, isso também cansa, querendo ou não, cansa muito, né? E às vezes numa atividade você põe a sua energia e sua cabeça, seu foco e pensamento naquela atividade, então isso também ajuda muito. Acho que até por isso que indicam tanto fazer exercício físico quando você tá deprimido, né? Porque além de liberar os hormônios, parece que seu foco vai para outro lugar, né? Então, não tô dizendo que você tem que se forçar aí se você não tá conseguindo, mas se você conseguir minimamente fazer um pouquinho mais de esforço, não se cobre de ter a performance que você teria num dia normal, mas é legal de repente fazer 10, 15 minutinhos de esteira, fazer bicicleta, fazer alguma coisa para movimentar o seu corpo e movimentar a mente também, né? Tirar o foco só do que tá te entristecendo, né? E esse conselho serve para mim também. Eu procuro fazer isso quando eu consigo. Estudar a mesma coisa. Às vezes eu não consigo fazer a quantidade de tempo que eu estava estudando ali num dia normal, mas eu procuro ver uma aula que seja, alguns minutos por dia, entendendo que eu só estou fazendo isso até eu começar a me sentir melhor, né? E como eu falei, claro, se você sentir que isso não tá passando, que tá se perdurando por muitos dias, vale procurar um médico, né? Porque aí pode ser que você precise entrar com um tratamento com medicação, esse tipo de coisa, mas eu espero que não, espero que seja só um momento, se você estiver passando por isso, que seja como eu, só um momento mais difícil e, enfim, né? E que aos poucos a gente vá melhorando e quando você se sentir um pouquinho melhor, que você consiga passear, ver seus amigos, ver seus familiares, né? E bom, gente, eu confesso que eu não tô com muitos temas e assuntos para falar aqui dentro desse episódio de hoje. É mais um episódio para justificar a minha ausência e explicar que tá tudo bem, a gente não tá 100% todos os dias, e vim dizer para vocês que se alguém estiver passando por isso também, que vai passar, vamos confiar que
é só uma semana, um dia difícil, tá? E espero voltar no próximo episódio um pouco mais animada, com mais disposição para conversar, que seja um episódio mais longo também. Hoje eu vim mais conversar rapidinho mesmo, explicar o que tá rolando. Eu acho que eu preciso me respeitar também, respeitar meu tempo, respeitar os meus limites. E espero que vocês respeitem os de vocês aí também. E quando as coisas estiverem melhor, eu volto pra gente conversar sobre mais temas, tá bom? É isso, obrigada se você ouviu até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, boa semana.